Mas enquanto vivo agora eu estou a trabalhar. E depois da prova vem milagre pra você contar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Oportunidade. O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Então, que Deus abençoe. E que essa noite seja, né, a sua última noite de choro. Então, amanhecer esse dia, você amanheça com a bênção do Senhor. Nós cremos que nós podemos contar o nosso milagre. Eu creio no milagre para a minha vida. E eu creio também no milagre para a sua vida nessa noite. Aleluia, porque Deus é fiel para cumprir. Eu tenho promessas do Senhor e eu sei que você também tem. Então fique firme na promessa que Ele te fez. Eu sei que às vezes não é fácil a gente aguentar o processo até chegar a hora da gente receber a bênção do Senhor. Mas é nesse processo em que o Senhor está nos olhando para que possamos receber a bênção dele. Aleluia! Para ele estar adorando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Cumprimenta a madeirinha com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A partilha preparada para você é uma guerra espiritual que você não vê. Inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear. Ele vai exaltar no telhado, ele vai abater no soldado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai te livrar do perigo, ele vai levantar, ele vai pelejar contra ele vai te esconder no abrigo, ele livra do lado de longe, ele livra da lança de perto, ele tira no carro fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Esse gigante aí, o nosso Deus é nada. Essa coisa aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, o nosso Deus é nada. Uma vermelha aí, o nosso Deus é nada. Esse gigante aí é nada. Para nosso Deus é nada. A partilha preparada pra você é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai acertar o telhado, ele vai abater o jantar, ele entra contigo no fogo.
Ele vai confundir o inimigo, ele vai pelejar contigo, ele vai planejar contra ele vai te condenar. Ele livra o mato de longe, ele livra a nossa de perto, ele quer buscar de fogo, ele quer começar. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma casa nova, vai mudar a cena, vai fazer a obra de passamento pequena, vai fazer surpresa aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha comigo, até retirada esse problema grande, mas essa montanha aí, pra nosso Deus é nada, esse gigante aí, pra nosso Deus é nada, essa noite aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada, uma guerreira aí, pra nosso Deus é nada, esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada, uma guerreira aí, pra nosso Deus é nada, esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada, esse levante aí, pra nosso Deus é nada. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Qualquer gigante que se levantar para nosso Deus é nada, né? Vamos ouvir a nossa Maria trazer uma palavra rápida aos nossos corações, enquanto o irmão Eliseu prepara seu louvor. Glória a Deus, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estou grata ao meu Deus por mais uma vez estar aqui juntamente com as irmãs, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quero dizer para as irmãs que a gente, observando a palavra do Senhor, lendo ali a respeito da mulher samaritana, a gente viu que o diálogo que Jesus teve com ela quebrou todas as barreiras, todos os empecilhos, porque Jesus veio para tirar e quebrar todo o protocolo que existe nas nossas vidas, o protocolo do homem, que ele tenta fazer com que nós sejamos impedidos de ser abençoados por Deus. Aquela mulher não podia estar no mesmo lugar que as outras estavam por causa da sua convivência, por causa do seu histórico conjugal, mas o Senhor chegou ali e repreendeu todo aquele embaraço, e ela foi diante daquela cidade e trouxe toda aquela cidade para ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não somente ela foi liberta, mas toda aquela cidade ouviu a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui nessa noite para ouvir a voz do nosso Deus e adorar e bendizer a Ele, que é digno de toda honra e de toda glória. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Mãe Eliseu, a oportunidade para adorar ao Senhor. E enquanto Mãe Eliseu estará adorando ao Senhor, eu convido você também a adorar com a sua oferta para a manutenção da obra do Senhor. Aqueles irmãos que não tiverem em espécie, nós temos o QR Code também da igreja, né? Quero pedir à irmã Johanna que recolha para nós, por favor. E enquanto o Eliseu adore ao Senhor, você adore ao Senhor com ele no louvor e adore ao Senhor também com a sua oferta. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
se você passar em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer, o coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas já reversam a solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, que o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta não há um que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta dele abre, ninguém pode fechar, a vitória é sua. Começa a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o teu modo de agir, a paciência Ele conduz as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Deus abre o caminho pra você passar, estrague a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. Que a porta dele abre, ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. A louvar a Deus, Ele abre a porta pra você passar, Ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade Ele pode acalmar. Ele é Deus. Ele está com a porta do crente, aleluia. O Deus que nós estamos aqui, Ele está com a porta dele também, porque Ele é Deus de surpresa na terra, aleluia. Deus é fiel, igreja, aleluia. Eu não posso deixar de agradecer aqui ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na minha vida, né? São coisas grandes, né? Porque Deus é fiel, quando Ele fala, Ele cumpre. Aí, quando eu estava mais ou menos faz uns 5 meses por aí, mais ou menos 5 meses eu observei o pai, quando eu estava lá em casa. E aí, ele estava conversando com um missionário lá em Goiânia, e esse missionário, ele orou pela minha vida, né, no telefone, pelo celular. E ele falou para mim que estava vindo uma porta, né, estava vindo aí uma porta aí aberta para mim. Só que eu não pedi para Jesus, né, irmão? Eu pedi para Jesus, né? Mas Jesus falou que estava vindo uma porta, né, meus filhos? Mas eu fiquei esperando, né? Jesus falou que estava vindo uma porta. Aí eu me preparasse, que também tinha uma aposentadoria. Que não é mistério, Jesus, né? Não é, gente, né? Só que Deus é mistério de mistério. Aleluia, né? Basta acreditar
de Vitória. E esse dia eu teve uma interrogação no meu coração, 2 meses atrás. Eu estava querendo trabalhar fechado, mas não queria trabalhar em casa de família, né? E eu falei, eu queria trabalhar fechado, só que eu não queria trabalhar em casa de família. Eu trabalhei muito já, mas eu não gostava de trabalhar fechado, porque o meu negócio era a igreja, né? O meu negócio era a igreja, né? Então, assim, para trabalhar fechado era difícil. Então, assim, trabalhei muito, mas se fechava. Aí, esse dia, me deu uma curiosidade de trabalhar fechado, né? Porque eu já estou chegando já a velhice, né? E tem que ter uma cidade de vermelho. Só que eu não esperava para o que Deus fez, né? E aí, igreja, quando eu, no meu celular, eu simplesmente mandei um áudio, né? Para a irmã, que essa irmã era, quando eu gostei de São José. E eu falei assim, e aí, tem alguma coisa para mim? Ela só fez assim, eu vim aqui amanhã, eu acho que é brincadeira, né? Tal hora, você vem aqui 5 horas da manhã, eu fui. Aí fui assim, você é fluir, né? Cheguei lá, depois ela falou assim, você tem isso, faz aquilo, e tá ali. Aí quando terminou o horário, ela falou assim, dona do serviço, do uniforme, né? Eu falei, seu Jesus, você vai ficar? Ela falou assim, esse cara disse, não sei que você vai ficar. Eu sei que aí, esse negócio aí é tão fechado. E Deus é tão bom, irmão, tão maravilhoso, que eu estou pregando para todo mundo lá. Não estou perdendo tempo. Já até convidei para me perder. Se tem uma família que me para a igreja aqui, né? Que a gente pode perder por nada, não trabalhar para cá primeiro, né? Ela chama falou de Jesus, né? E aí, eu trabalho eu pego de 4h20 da manhã, porque eu quero pegar de 4h20, né? Porque é 5 horas, mas eu quero pegar de 4h20, porque meio-dia eu já estou em casa. Trabalho de manhã e tenho para baixar de tarde e para baixar de noite, né? Jesus é bom, o salário de 1.880 e uma sexta. Eu falei, Deus, aí, mano, Deus é fiel. Então, para devolver o que é do Senhor diz, né? Devolver o que é do Senhor. Porque eu só deveria 200 e pouco, agora eu vou devolver 300 e pouco, agora não é para 380. Irmão, crente que abre a mão para a obra do Senhor, só tem que receber bênção do céu, porque eu tenho visto a mão de Deus dentro da minha casa, aleluia, o Senhor fazendo essas coisas maravilhosas aos meus olhos. E eu falei, isso é coisa de Deus, aleluia. Eu me preguei tão longe, irmão, que 3 minutos eu estou em casa. Eu termino a hora, eu já estou em casa. É Deus que fez. Se Ele fez, né? Jesus, eu não vou dar conta, Jesus, né? Se der vontade de matar, mas Jesus, então, está até mais forte, né? Mais firme, né? Então, não tem mais forte, mais firme, porque Deus, Ele cuida assim, gente, aleluia. E eu creio na vitória, que eu creio também que Jesus falou também para mim, que era ano de cantar, que chegou. E eu creio, gente, aleluia. Que Deus tem muitas bênçãos para dar para nós. E olha aí, para Jesus completar a obra. Olha a minha sogra, ela tem 3 causas na justiça. E meu sogro que botou essa causa na justiça, ele faleceu, vai fazer 5 anos. E essa causa, a gente não vai, né? Porque o sogro vai ficou a minha sogra para receber. E fica orando, porque hoje ele tem um telefone da advogada de São Paulo. E ela falou que o negócio já está no caminho, né? Já está no caminho, é vitória, né? Se já você é fiel. É por isso, irmão, que Deus abençoa o crente e abençoa a obra. Se tu fechar a mão para a obra, as coisas ficam difíceis para você. Mas se você abrir a mão para a obra, e eu fiz um voto com Deus, aleluia, minha sogra, que eu cuido da minha sogra é uma bênção. E sempre ela sempre dizimou na casa do Senhor. Deus sempre cuida dela, ela sempre, né? A primeira coisa que ela manda fazer é tirar do Senhor, né? Para manter a obra do Senhor. Então, muitas pessoas falam assim para mim, Sariane, você tem um coração tão bom, que às vezes eu ia para cada as pessoas, fazer faxina, cuidei de condição pelo tudo, né? Eu gastava todo o meu tempo em meio, não tinha problema não. Mas hoje eu estou vendo muito Deus na minha vida, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, aleluia. Por isso que a Bíblia diz assim, antes o tempo sobre as árvores, porque depois muito Deus achará, não é verdade? Então, assim, tudo que você plantou, você vai colher, então, a vitória, no nome de Jesus, porque Deus é fiel para cumprir com as promessas. Então, eu estou agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Inclusive, estou lá no mercado lá, a família da irmã Nayara, né? Ela ali, um prazer de você estar aqui, foi surpresa, né? Vamos dar um bem-vindo para a Nayara. Nayara, gente, é a minha amiga, né, Nayara? É tudo nos cunhos, né, da massa, né? Vamos dar um bem-vindo para ela bem forte, né? Vamos dar um bem-vindo agora, em nome de Jesus. Seja bem-vindo.
Se a gente fizer bem, tudo que não faz mais, né? É a casa de Deus. Então, não vale a pena mencionar mistério, né? Mistério só se vai se encontrar, né? Está dentro para se encontrar, né? Mas vamos orar em nome de Jesus, né? Não para você dar em ali, né? Depois de orar, vamos orar em nome de Jesus. Jesus. Para falar tudo aquilo de Jesus, né? Colocar no sua boca, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a você, Pai, Jesus, neste momento, Jesus querido, eu te apresento, Senhor, as mãos deles, Senhor, para trazer a tua palavra, Jesus querido, usa ela para o Senhor Deus usar, que ela possa, Jesus querido, trazer a tua palavra, que o Senhor Deus usando para serva, e aqui nesta noite, Senhor Deus, quando a vai receber do Senhor, aleluia, porque, Senhor, nós também aqui no nosso sagrado do Senhor, e aqui nós viemos, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, já ouvido, e vamos ouvir mais sobre a tua palavra, Senhor, usa, Senhor, a tua silêncio, a tua usada, Senhor, porque esse aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala para a igreja novamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos meter a igreja na paz do Senhor Jesus? Amém. Os irmãos podem permanecer de pé, em nome de Jesus. Quero agradecer a Mariana pelo convite, né? Já tem um tempo que ela está lutando para me vir aqui, mas hoje deu certo, para a glória de Deus. Quero agradecer aos pastores, irmãos, pela confiança para estar aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra no seu coração. Aleluia, Jesus. Os irmãos abrem comigo o livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 7. Jesus. Quem encontrou, amém? 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passamos para o arraial dos sírios. Se não nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, não, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. Porém, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro e ruídos de cavalo, como ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvarem a sua vida. Livro de Êxodo, capítulo. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 14. Versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo. Moisés, porém, disse ao povo:
não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque o egípcio que viste hoje nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Aleluia. Jesus pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa palavra no livro de 2 Reis vai relatar essa história. Aleluia, Jesus, que o profeta Eliseu, ele vai se levantar e ele vai até o rei de Samaria para profetizar para o povo de Israel que o Senhor enviaria pão, o Senhor enviaria tudo que eles tinham necessidade. Porque nessa época em qual nós lemos aqui na palavra, a cidade de Samaria foi sitiada, ela foi cercada pelos sírios. Então ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Ninguém tinha acesso à rota de mercadoria ou de acesso a lugares que haviam alimento ou água. Então o povo de Samaria estava morrendo naquele lugar de fome. E o Senhor vai levantar o profeta Eliseu e para profetizar para o rei de Samaria que o Senhor enviaria sim alimento para aquele povo. E na palavra do Senhor diz que o capitão do exército do rei de Samaria, quando Eliseu vai dizer amanhã, a este horário, o Senhor ele vai enviar pão. Aquele homem, na palavra do Senhor, disse que ele duvidou que o Senhor enviaria pão. Ele falou: ainda que caísse trigo e cevada do céu, ainda não seria o suficiente para alimentar toda Samaria. E Eliseu vai olhar, porque Eliseu ele tinha convicção daquilo que saiu da boca dele. Ele tinha convicção daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E Eliseu vai olhar para aquele homem, para o capitão, e ele vai dizer: amanhã a este horário o Senhor vai enviar alimento, mas você vai ver, mas você não vai poder comer deste alimento que o Senhor vai enviar. Aleluia, Jesus. Mas agora a gente leu lá no livro de Êxodo, eu quero contar essa história para você. Na palavra do Senhor vai dizer que todos aqui conhecem a história de Moisés. E na palavra do Senhor vai dizer que ele vai levantar Moisés para libertar o povo de Israel. Na palavra do Senhor diz que Moisés ele percorre um caminho muito longo de aprendizado para que ele pudesse ouvir a voz de Deus e então libertar o povo. Moisés ele tinha acesso ao palácio porque ele foi criado como egípcio, como um príncipe egípcio. Ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler, aprendeu outras línguas. E Moisés também era um grande guerreiro do exército de Faraó. E na palavra do Senhor vai dizer que quando Moisés descobre que ele é hebreu, ele vai se revoltar com tudo que estava acontecendo com os israelitas. E na palavra do Senhor diz que então nesse dia ele vai matar o egípcio e ele tem que fugir do Egito. E ele vai para a terra de Midian. E todo o preparo de Moisés começa na terra de Midian. E o Senhor, e quando ele vai para a terra de Midian, ele conhece a Deus. Que Deus vai falar com ele no Monte Horebe, que o Senhor vai se apresentar a ele através da sarça de fogo ardente. E o Senhor vai revelar e o Senhor vai falar para ele tudo que ele tem para fazer lá no Egito. E Moisés faz, ele obedece a voz do Senhor. E aí acontece as 10 pragas e tudo que aconteceu lá. A última praga que foi a morte do primogênito. Vai tirar a vida do filho do faraó. E então ele amolece o seu coração e ele deixa o povo de Israel partir. Só que na palavra do Senhor vai dizer que quando ele vê que o povo de Israel tinha saído do Egito, ele torna a endurecer o coração. Então ele levanta o exército e ele diz: nós vamos atrás
Senhor levantou Moisés. E agora aquele povo aleluia, Jesus, diante do mar vermelho e diante daquele lugar que não tinha saída, um lugar que não tinha para onde correr. Agora, atrás de Israel está o exército de Faraó com seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó estava lá. E na frente de Israel estava o mar. Agora eles não tinham para onde correr, eles não tinham para onde sair, porque qualquer lugar que eles fossem, o inimigo encontraria. Se eles não fossem mortos pelo mar, eles seriam mortos pelos inimigos inteiros. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Moisés começa a clamar, porque o povo olhou para Moisés e disse: Moisés, não tinha cerco suficiente no Egito para que você nos trouxesse para este lugar para morrer aqui. Aleluia, Jesus. Mas Moisés, ele vai olhar para o céu e ele vai dizer: Senhor, olha o clamor deste povo, olha o clamor deste povo, o povo está murmurando. Aleluia, Jesus. E o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, por que tu está me clamando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue caminhando, porque esses egípcios que você vê hoje, eles não verão mais, porque eu matarei o cavalo, também matarei o cavaleiro. Aleluia, Jesus. E hoje o Senhor, ele já dá uma ordem para a tua vida. Tudo aquilo que tem se levantado contra ti não vai prevalecer. E a ordem do Senhor para a nossa vida é que nós continuamos a marchar diante daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E agora Moisés, ele está ali com aquele povo clamando. E o Senhor vai falar com ele: diga ao povo que marcha. Mas agora como que você vai olhar para um lugar que não tem saída, um mar imenso à nossa frente? Como que nós vamos continuar marchando, Moisés? E o Senhor, ele vai falar com Moisés: Moisés, o que tem nas tuas mãos? E Moisés vai dizer: cajado. E o Senhor disse para ele: estenda o cajado sobre o mar. E quando Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu. E o povo passou em terra seca. Mais uma vez o Senhor mostrou para aquele povo, aleluia, Jesus, que Ele era com o povo de Israel. A ordem do Senhor era para que eles continuassem marchando. A ordem do Senhor para mim e para você é: continue marchando. E o mar que está na sua frente, ele vai ter que se abrir, porque a partir do momento em que eu te chamei, vai entrar na terra prometida. O inimigo se levantou contra ti para dizer que você não alcançaria. Eu me levantei com mão forte e fiz cair todo o Egito junto com o seu faraó. E me levantei como um Deus grande para te dizer: aquilo que eu prometi, você vai alcançar. Aleluia, Jesus. O povo marchou, o povo atravessou em terra seca. Aleluia, Jesus. E a ordem de Deus para eles era só continuar marchando. Aleluia, Jesus. E a ordem do Senhor, aleluia, Jesus, diante de toda a situação a qual nós estamos vivendo. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a perseguição, eu não sei qual é o exército que vem atrás de você, ou o mar que está à sua frente, mas o Senhor te diz nessa noite: continua marchando, continua nessa sua força, e você vai alcançar aquilo que eu te prometi. Aleluia, Jesus. Agora aquele povo, eles estão ali naquela cidade cercada pelos inimigos. E não tem pão, não tem comida, mas havia uma promessa. Havia uma direção de Deus ali. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que ninguém podia entrar e ninguém podia sair.
Mas o Senhor, Ele conhece e Ele vê todas as coisas. E na porta daquela cidade havia 4 leprosos que estavam assentados ali naquele lugar. Aleluia, Jesus, alguém totalmente improvável para dar vitória, porque eles eram leprosos, não podiam ficar no meio da sociedade, eles não podiam entrar, aleluia, Jesus, para dentro da cidade. Eles não podiam ter contato com ninguém, e eles não podiam lutar porque não tinham força por causa da lepra. Mas o Senhor disse que, na palavra dele, que através daqueles 4 leprosos, o Senhor vai dar vitória para aquele povo. Aquele povo que já estava, havia muitos que já tinham morrido de fome. Através dos 4 leprosos, o Senhor deu vitória para aquele povo. E eles disseram: se nós ficarmos aqui sentados, nós vamos morrer. Se nós entrarmos para a cidade, nós também vamos morrer. Porque se a gente entrar lá e contaminar alguém, nós vamos morrer de qualquer jeito. E se nós somos também para o arraial dos sírios, nós também vamos morrer. Aqui, ou seja, não tinha saída para aquele povo. Não tinha uma visão de bênção, mas aqueles leprosos, eles não sabiam da profecia que Deus tinha usado o profeta Eliseu para dizer para o povo de Samaria que enviaria alimento para aquele povo. Mas agora, mesmo leprosos, mesmo sem condição alguma, mesmo fraco, mesmo debilitado, aleluia, Jesus, mesmo rejeitado, à porta daquela cidade, eles se levantaram e marcharam em direção ao arraial dos sírios. E quando eles começaram a marchar em direção ao arraial dos sírios, aleluia, Jesus, na palavra do Senhor vai dizer que os sírios ouviram com o barulho de um grande exército. Aleluia, Jesus, eles ouviram com o barulho de carro e cavaleiro. Aleluia, Jesus, e na palavra do Senhor diz que naquele momento eles fugiram do arraial e o alimento que os pertencia, o Senhor deu vitória para o povo de Israel. Aleluia, Jesus. Moisés era alguém totalmente improvável para libertar aquele povo. Mas a ordem que o Senhor deu para ele foi que marchasse. Aqueles leprosos também não tinham. Era totalmente improvável aos olhos humanos para dar vitória para alguém. Mas através deles o Senhor deu vitória para o povo de Israel. Aleluia, Jesus. E eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a escassez que você tem vivido, se é na área espiritual ou financeira. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele te diz nessa noite: continue buscando pela tua casa. Aleluia, Jesus. Talvez você está diante de um casamento que parece estar totalmente falido, mas o Senhor está dizendo: a ordem que eu te dei foi para continuar. A ordem que eu te dei foi para marchar, porque você está temendo o exército de Israel, porque você está temendo o Sírio. Este homem, aleluia, Jesus, ele não é maior do que o meu poder. Eu sou Deus que fui incapaz de abrir o mar e o povo passou em terra seca. Esse gigante que tem se levantado dentro da tua casa vai cair por terra hoje, porque o Senhor diz na palavra dele que vai cair o exército e vai cair também o cavaleiro. O inimigo ele tem armado contra ti, mas o Senhor está dizendo: marche, continue marchando, porque a vitória é garantida para a tua casa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. As possibilidades eram mínimas diante da situação. Se a gente for olhar, não faz. Se a gente for ler a história, não faz sentido. 4 homens leprosos correram para o exército inteiro de homens armados e preparados para a guerra. Mas o Senhor, Ele age de uma forma que nós nem podemos imaginar.
que Ele nos pede que nós continue buscando. Aleluia, Jesus. Está difícil, aleluia, no seu casamento, continue indo para a igreja, continue orando. Está difícil no seu ministério, aleluia, as portas estão fechadas, continue orando, mas não pare, não ceda diante da situação. Não se, aleluia, não se posse diante do problema que você tem enfrentado. Aleluia, Jesus, não entregue, aleluia, aquilo que o Senhor te deu nas mãos do inimigo. Aleluia, Jesus, porque se a gente sentar para ficar murmurando, nada vai acontecer. A situação não vai mudar. Aleluia, Jesus, se nós sentar e ver a situação de boca fechada, também não vai mudar nada. Mas se você se colocar de pé e dizer: o Senhor me deu uma promessa e eu vou ver a minha casa na presença do Senhor. O Senhor me fez uma promessa e eu vou ver o meu ministério prosperar. Eu vou ver a minha vida financeira prosperar. Aleluia, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas o Senhor está dizendo: tão somente marche, tão somente continue. Para de olhar para aqueles que estão ao seu lado. Mas fulano tentou e não adiantou nada. Fulano orou e não adiantou nada. Mas o Senhor está te dizendo: sobre a tua casa eu tenho uma promessa. Sobre o teu ministério eu tenho uma promessa. Mas você precisa se posicionar na presença dele. O que você tem feito quando, aleluia, Jesus, o inimigo te cerca de todos os lados? O que você tem feito quando o inimigo ele vem te afrontar? Aleluia, Jesus. Qual é o seu posicionamento diante do exército do inimigo? Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele quer posicionamento. Ele quer perseverança. Ele quer que você continue fazendo, mesmo que tudo que, aleluia, Jesus, tudo diga que não vai dar certo. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele tem esse mistério de usar pessoas improváveis para fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Aleluia, Jesus. Mas quando o Senhor Ele nos dá uma promessa, Ele não quer que nós ficamos de braço cruzado, olhando as coisas acontecer, olhando as coisas se destruir. Ele quer posicionamento. Aleluia, Jesus. Ele quer busca, Ele quer entrega da nossa parte. Aleluia, Jesus. E aqueles filhos, eles fugiram, porque eles ouviram, por causa daqueles homens, aqueles quatro leprosos, algo de Deus, algo que era do céu. Aleluia. Será que o inimigo ele olha para você e ele vê uma pessoa de Deus? Será que o inimigo olha para você e ele vê a autoridade do céu sobre a sua vida? Aleluia. Será que o inimigo olha para você e ele vê sobre as suas mãos a capacidade de fazer coisas, aleluia, que uma pessoa improvável faz mediante uma promessa que foi liberada sobre a sua vida? Ou será que ele vê em nós uma pessoa fraca que só é capaz de murmurar, de reclamar, como aquele povo lá no deserto que o Senhor abriu o mar, o Senhor deu livramento, e aleluia, Jesus, mesmo assim eles continuou no deserto todos os dias vendo os milagres de Deus, e mesmo assim eles permaneceram murmurando, duvidando. Aleluia, Jesus. E a obra que eles tinham que fazer era somente crer em uma palavra que foi liberada. Você acha mesmo que o Senhor te permitiu chegar até aqui para você morrer no meio do caminho? Você acha mesmo que o Senhor te permitiu viver até hoje para você ser envergonhado diante da sociedade? O Senhor te permitiu chegar até aqui é porque Ele tem algo grande para fazer através da sua vida. Mas o Senhor está dizendo: te levanta nessa noite e começa a marchar e faça aquilo que Ele
posicionado como um profeta de verdade dentro da sua casa. Aleluia, Jesus. Ou quando o inimigo vem te afrontar, você abaixa a cabeça e fica por isso mesmo. O Senhor te deu uma ordem. Profetiza dentro da tua casa. Aleluia, lembra quando o Senhor, Ele disse para Ezequiel, olha ao redor desses ossos secos, levanta e profetiza vida sobre esses ossos. Na palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel, ele profetiza, e o Senhor faz um grande rebuliço. Aleluia, às vezes a gente fica esperando alguém vir orar pela gente, a gente fica esperando alguém vir profetizar sobre a nossa vida, e o que nós temos que fazer é só levantar a nossa mão dentro da nossa casa e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o meu ministério vai prosperar, o meu negócio vai prosperar, porque foi o Senhor que me deu uma ordem, que enquanto eu estivesse debaixo da obediência, as bênçãos do Senhor me alcançariam. É a palavra do Senhor que diz. É a palavra dele que te manda fazer. É a palavra que você tem respaldo bíblico para profetizar dentro da tua casa. Não fique esperando o profeta fulano de tal vir orar por você. Se levanta pela madrugada e determina sobre a tua casa. Profetiza sobre o teu casamento. Profetiza no teu ministério. Aleluia, Jesus. E na palavra do Senhor diz: aquele homem duvidou de que aconteceria, mas o Senhor, ele já tinha tudo preparado. E o profeta Eliseu disse: você vai ver. Você vai ver, mas você não vai comer daquilo que o Senhor preparou. Muitas pessoas duvidam daquilo que Deus te disse que Ele faria na sua vida. Muitas pessoas colocam à prova aquilo que Deus disse que faria através de você. Aleluia, Jesus. E talvez muitas pessoas olham para você e até veem alguém de Deus, até ver que Deus te chamou. Aleluia, Jesus. E as pessoas querem tirar das tuas mãos o cajado que foi Deus que te entregou. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor está dizendo: o mistério que eu entreguei para vocês é para Moisés. O mistério que eu entreguei para Eliseu. O inimigo não vai parar a marcha que eu coloquei nas tuas mãos e nos teus pés, mas você vai continuar. Não importa se eles te rejeitam ou eles não querem você por perto, mas eles têm que respeitar a unção que foi derramada sobre a sua vida. Eles têm que respeitar a autoridade que foi derramada sobre a tua casa. Aleluia, Jesus. E talvez tenha alguém que até queria te tirar do lugar da promessa, te tirar do projeto. Aleluia, talvez muitos ali, como na palavra do Senhor vai dizer a esse mais para frente, que Corá queria e desejava o lugar de Moisés. Mas o que é de Moisés é de Moisés, o que é de Josué é de Josué. Aleluia, Jesus. E talvez eles querem te tirar do lugar, mas sabe que não pode, porque o mistério de Deus está com você. E enquanto você estiver na casa, a milagre, a providência, como aconteceu com o profeta Eliseu disse, vai acontecer, e tudo aconteceu segundo a palavra que eles tinham profetizado. Este lugar que o Senhor te colocou é um lugar de autoridade, de unção que pertence somente a você. Mas o Senhor está dizendo: quando o inimigo vem te afrontar, continue marchando, continue dizendo que o Senhor é Deus e o exército dele do inimigo não vai te parar. Pode ter multidões te rejeitando. Aleluia, Jesus. Mas se houver uma promessa do Senhor sobre a sua vida, não há inferno que impeça aquilo que Deus falou que ia fazer. Aleluia, Jesus.
morremos, e se nós formos, nós morremos também. Mas o Senhor está dizendo, e talvez você esteja nessa situação. Se você ficar na situação, você morre, espiritualmente falando. E se você, ou fisicamente falando, ou se você ficar na situação, você morre. E se você sair da situação, você também morre. Mas o Senhor está dizendo, eu já tenho uma providência. Eu já tenho um socorro para a tua casa, a qual você nem imagina. Quem imaginaria que aqueles leprosos iriam levar alimento para aquele povo? E o Senhor já está dizendo, eu preparei alguém para cuidar de você. Eu levantei alguém para cuidar de você. Mas continua marchando. E eu trarei ao seu encontro aquilo que eu te prometi. Continue marchando. E eu farei acontecer aquilo que eu te prometi. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem sobre sua vida, mas de uma coisa eu sei: Ele é fiel a cumprir tudo aquilo que sai da boca dele. E o Senhor deu vitória para aquele povo. E aconteceu segundo a palavra que o profeta tinha falado. Mas como ele disse também que aquele homem não ia provar da providência de Deus. Quando o povo soube que tinha alimento lá no arraial dos Círios, o povo passou com tanta pressa que o homem que estava, o capitão que estava na porta, ele foi atropelado e ele não pôde experimentar da providência de Deus. E o Senhor está dizendo, aquele que duvida do que eu tenho sobre a sua vida não vai experimentar das bênçãos que eu tenho para a tua casa. Porque hoje o Senhor te diz, estou separando as pessoas que vão andar ao seu lado. Aleluia, Jesus, as pessoas que vão entrar dentro da tua casa, as pessoas que vão fazer a aula junto contigo, as pessoas que vão descer, aleluia, aqueles 4 leprosos, eram homens, aleluia, que estavam feridos, que estavam abandonados e rejeitados pela sociedade, mas foi através deles que o Senhor deu vitória para aquele povo. E o Senhor diz, como aqueles 4 eu vou levantar outros para te ajudar, e através de você eu farei grande milagre dentro da tua casa. Aleluia, Jesus, e vocês alcançaram outras vidas. Aleluia, Jesus. E todo aquele povo, eles foram alimentados. E tudo que o Senhor falou através do profeta Eliseu se cumpriu. Tudo que o Senhor disse, cada palavra, nenhum caiu por terra. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele diz nessa noite, cada palavra. Não importa se você está leproso por causa do pecado, não importa o que você fez ou o que te condenam, eu, Senhor, farei cumprir cada palavra que sai da minha boca. Porque eu não dependo da fidelidade do homem para ser fiel, mas eu preciso que você continue marchando. Aleluia, mas está difícil me libertar dessa situação. Continue marchando. Continue buscando, continue crendo que o Senhor vai fazer. E o Senhor vai fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu quero convidar o cantor ao favor. Aleluia, não se coloque de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele é Deus. Das suas palavras. E Jó vai relatar, e Jó vai ver na pele a fidelidade de Deus. E ele vai dizer, bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos do Senhor